Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Vamos orar, vamos orar. Jesus, seja o centro da nossa vida, seja o centro da nossa história, seja o centro da nossa existência, seja o centro de nossas paixões. Jesus, seja o centro de nossa consciência, ocupe o lugar central de nossas vontades e faz o que o Senhor quer em nós. Seja o fogo que acende, que ilumina nossas almas. Seja, Senhor, o vento, a brisa suave que sopra, que traz refrigério para nós. Seja o Senhor a explicação de tudo que dá sentido para a nossa vida. Vem, Jesus, ocupa o teu lugar aqui em nosso coração. Seja entronizado o Rei da Glória, supremo e soberano Senhor. Nós te honramos e te adoramos e pedimos que o Senhor poderosamente revela-te a nós por meio da Escritura Santa, para a glória de Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Graça e paz de Jesus aos irmãos e irmãs. Graças a Deus por mais um encontro. E finalmente veio a chuva que nós estávamos esperando, né? Há um bom tempo a gente clamava, esperava por chuva. E finalmente ela veio e era assim, né? Acho que era assim que a gente queria. Uma chuva torrencial, uma chuva constante, abundante. A chuva é bênção, né? Chuva rega a terra, traz vida, traz vigor para as plantas. Depois daquele período que a gente teve de geadas, o inverno foi severo esse ano, nós não tivemos ainda chuvas que pudessem trazer um novo vigor para os pastos, para as plantações, mas finalmente ela veio e estamos gratos a Deus por isso. A chuva, à luz da Escritura, é símbolo de bênção, de vida de Deus também. Quando a Bíblia fala metaforicamente a respeito da chuva, ela é evidência, ela é sinal da graça de Deus. Então eu oro agora que chuva de bênçãos se derrame na vida de vocês todos. Vocês que estão em casa, que chuva de bênçãos derrame abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você um pouco da Escritura. Você deve se lembrar que eu mencionei há um tempo atrás aqui que algo inusitado marcou o encontro de Jesus com vários dos seus discípulos depois da ressurreição. Se vocês ouviram o que eu disse, talvez são convidados a relembrar, se não, a tentar imaginar o que é. Mas vamos ler alguns textos para ver se você identifica pela leitura dos textos da Bíblia. Vamos ver João capítulo 20. João 20, versículos 13 e 14. Tente identificar nos textos que eu vou ler o que aconteceu em comum em relação a esse encontro de Jesus com os discípulos dele depois da ressurreição. João 20, versículo 13. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela está se referindo ao corpo de Jesus. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 21 e o versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Agora vamos para Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, como a narrativa de Lucas apresenta para nós alguns aspectos desse encontro de Jesus com os discípulos dele depois da ressurreição. Lucas 24, versículo 15, veja. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho.
Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. A partir dessas leituras, o que vocês perceberam que aconteceu em comum quando Jesus se apresentou a alguns de seus discípulos depois da ressurreição? Como? Não acreditaram. Ainda um outro aspecto que talvez ele parece assim, mais perceptível em todos os textos que eu li. Como? Não reconheceram. O que o Geraldo destacou é fato. Mas eu queria destacar agora esse ponto. O fato de que os discípulos, eles veem Jesus depois da ressurreição, mas não reconhecem que é o Senhor. E assim, isso deve soar um pouco estranho, não é? Deve soar um pouco estranho. Tem algum irmão aqui bem barbudo? Acho que eu não sou uma boa referência, não sei se... Vamos pegar aqui o Bob, né? Bem barbudinho, pelo menos é mais que eu. Se de uma hora para outra o Bob rapar toda a barba dele e chegar aqui, Edielson, você reconheceria que se trata do filho da Selma? Se ele rapasse toda a barba e aparecesse aqui. Mas assim, digamos que 3 dias sem vê-lo, se ele aparecesse, reconheceria naturalmente, né? Você ia falar, tirou a barba, né? É o que normalmente acontece. Os discípulos estavam há 3 dias sem ver o Senhor. E agora, depois da ressurreição, ele apresenta para eles e eles não reconhecem que é Jesus. O que estava acontecendo? É natural não reconhecer alguém que você não vê há muito tempo. É natural. Se nós imaginarmos, porém, por exemplo, que os discípulos não vê alguém, olha, faz 30 anos que eu não vejo aquela pessoa. Então é possível que depois de 30 anos você tenha alguma dificuldade de reconhecê-la. Talvez se ela ganhar muito peso, ou se ela emagrecer demais, ou talvez se ela não tinha barba, agora tem, se o cabelo era baixo, ele é alto, né? Algumas mudanças assim, elas vão fazer alguma diferença, mas normalmente, ainda que faça muito tempo assim, normalmente a gente reconhece, não é? A não ser que era criança e depois envelheceu. Mas se a pessoa já era adulta, normalmente, ainda que faça muito tempo, a gente reconhece. Mas os discípulos estavam apenas 3 dias sem ver o Senhor. E eles não reconhecem. O que houve aqui? Não sei se você já se perguntou. O que houve? O que aconteceu que eles não reconhecem Jesus? Eu formulei algumas hipóteses para tentar explicar a razão pela qual os discípulos não reconhecem Jesus. E a partir dessas hipóteses eu quero trazer lições espirituais para nós. Então, a primeira hipótese que eu trago é que eles não reconheceram, talvez eles não reconheceram porque Jesus pode ter mudado a aparência. Jesus pode ter mudado inclusive um pouco a sua aparência. Considerando que ele foi surrado, foi martirizado, sofreu e morreu, mas ao ressuscitar, o corpo de Jesus é outro, né? O corpo de Jesus agora é um corpo glorioso. Mas vamos dar uma olhadinha, por exemplo, o Evangelho de Marcos, Marcos 16 e versículo 12. A gente tem aqui uma sugestão de que possa ter sido esse o caso. Marcos 16, 12. Primeiro ele se manifesta a Maria Madalena, aí o versículo 12 diz assim: depois disso manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo, que são aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Jesus aparece para esses 2 e diz o texto aqui, de outra forma. A gente não pode ter a certeza que essa expressão de outra forma é que ele tinha totalmente uma aparência completamente total. Mas é possível que alguma coisa tenha mudado nesse encontro de Jesus com esses 2 discípulos e o encontro de Jesus com a Maria Madalena. É possível então que algumas coisas tivessem alterado nesse encontro. O fato é que é uma hipótese. Talvez Jesus tenha mudado a aparência dele, o corpo antes da sua morte, como os discípulos conheceram, depois o corpo ressurreto. Se a gente considerar
que a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, é o primeiro da ressurreição dos justos, da ressurreição para a vida eterna. E a Bíblia diz que nós ressuscitaremos com corpos incorruptíveis, o corpo da ressurreição. É possível que tenha alguma diferença aqui na aparência, naquilo que os olhos podem ver. Então é uma hipótese que eu faço, acho que é razoável. A outra, por que será que os discípulos não reconheceram? Talvez pelas circunstâncias do momento em que eles encontraram Jesus. Talvez até a dificuldade pela visibilidade, porque alguns desses encontros aconteceram assim meio que no escuro, ou talvez na penumbra. Vamos dar uma olhada em alguns textos que indicam isso para nós. Por exemplo, de Mateus 28, versículo 1. Indo para a direção errada aqui. Mateus 28, versículo 1. Veja, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver ao sepulcro. Então foram no fim do sábado, já no início do primeiro da semana, considerando que os dias eram contados ao pôr do sol. Então a gente vai ver por outras passagens que esse encontro, essa visita, aconteceu ainda num horário escuro, né? Vamos ver, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, quando ela vai visitar o sepulcro, ainda está escuro, ainda não está totalmente claro. O dia está amanhecendo, mas ainda está escuro. Então, a gente pode ir observando por essas passagens que é possível que eles tenham tido dificuldade de visibilidade. Vamos dar uma olhadinha ainda em Lucas 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. Então, alguns desses encontros aconteceram num horário que não estava dia totalmente claro. E talvez as circunstâncias dificultaram que eles reconhecessem Jesus num primeiro momento. Talvez não estava muito claro, ele apareceu ali, né? É uma hipótese que eu também acho que seja razoável, que explique a razão pela qual os discípulos não reconheceram Jesus após a ressurreição. Mas eu formulo ainda uma terceira. E a terceira é porque eu suponho que os discípulos não reconheceram porque não estavam esperando encontrar Jesus. Eles não esperavam pela ressurreição. Como, pastor? É a Bíblia que diz. Veja Lucas 24, versículo 11. Tais palavras, quando as mulheres encontraram com Jesus e foram contar para os discípulos. E aí quando elas contou para eles diz aqui: tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. As mulheres encontraram com Jesus, ou receberam a notícia do anjo que Jesus tinha ressuscitado, né? Os anjos disseram: ele ressuscitou. Então elas foram contar e eles disseram: essas mulheres estão delirando. Não acreditaram nelas, diz o texto. Veja também Lucas 24, versículo 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam que estavam vendo um espírito quando Jesus se apresentou a eles. Eles pensaram que estavam vendo uma coisa sobrenatural, um espírito, um fantasma, qualquer coisa assim, menos Jesus. Mas ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? Por que tem dúvida no coração de vocês? Vejam minhas mãos, sou eu mesmo. Apalpai-me, vejam que um corpo não tem ossos, ou melhor dizendo, que um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Jesus se apresenta, eles têm dificuldade de acreditar. Como o Geraldo observou, eles tiveram dificuldade de acreditar que Jesus estava vivinho da Silva. Então eu acho que essas três hipóteses são razoáveis. Por que os discípulos não reconheceram? Talvez porque Jesus tenha mudado a aparência, não esteja exatamente como o corpo que foi semeado na morte. Talvez porque eles, na circunstância, o momento foi difícil de perceber, talvez escuro, não estava claro, tiveram alguma dificuldade assim. Ou talvez ainda porque eles estavam tão céticos sobre essa possibilidade que quando Jesus apareceu, eles imaginaram que era outra coisa.
não estavam esperando por isso, embora Jesus tivesse dito para eles que ele iria ressuscitar, mas eles não estavam nessa expectativa, né? Tem ainda o texto de João 20, versículo 9: pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. O texto diz que eles ainda não tinham entendido a escritura, que era necessário Jesus ressuscitar. E para cada uma então dessas hipóteses, ou seja, Jesus pode ter mudado a aparência, a visibilidade, as circunstâncias não eram boas e eles não esperavam por isso, eu formulo algumas lições. Eu quero extrair pelo menos 3 verdades a partir dessas hipóteses. A primeira delas, para que Jesus pode ter mudado a aparência, eu aprendo então que eu não devo tentar reconhecer Jesus apenas pelas aparências, tentar identificar a presença de Jesus, a pessoa de Jesus apenas por aquilo que os olhos podem ver, pode me induzir ao erro, pode me induzir a uma visão limitada da revelação de Cristo. Aquele ditado popular, as aparências enganam, pode ser muito verdadeiro. Aliás, em outras partes da Bíblia nós encontramos advertências de Deus para servos dele a respeito de confiar nas aparências. E eu me lembro, por exemplo, do caso do profeta Samuel, quando é enviado à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, e Deus adverte o Samuel: não fique focado na aparência, porque eu não vejo como o homem vê o estereótipo, a lataria, eu vejo o interior, eu vejo o motor, eu vejo o coração, Deus está dizendo para Samuel. Ou seja, eu não devo tentar perceber a obra de Jesus na minha vida apenas pela aparência. Olha, aparência para nós é alguma coisa importante, é verdade. Se não fosse importante, eu poderia estar aqui de chinelo, eu poderia estar aqui com uma calça de pijama, que seria mais confortável do que essa roupa, e vocês achariam que está tudo bem. Mas se eu subisse nessa circunstância, bom, eu não me atreveria a fazer isso, porque eu entenderia que é completamente fora, inadequado, e vocês também entenderiam assim. Se eu subisse aqui com uma roupa casual, uma roupa caseira, vocês diriam: o pastor não está levando a sério esse negócio, não é o momento apropriado para isso. Então é óbvio que a aparência é importante, mas o que a gente aprende pela revelação bíblica é que quando nós tentamos estabelecer um relacionamento com Jesus e reconhecer a obra de Jesus em nós, a aparência pode ser prejudicial. Eu pensar apenas no estereótipo, apenas naquilo que os olhos podem ver, pode impedir eu de reconhecer Jesus claramente. Se eu olhar apenas talvez se uma pessoa é bonita, ou se o ambiente é bonito, é confortável, agradável, eu achar que isso vai indicar a presença, a ação de Jesus, isso pode limitar a obra de Deus na minha vida. A gente olha para a Escritura e percebe que muitas vezes o Senhor pode se revelar a nós de uma maneira que a gente não espera, numa aparência que não espera. Quando Jesus conta para os discípulos assim: olha, eu tive com fome, não me deste de comer, tive com sede, não me deste de beber, eu estava nu e vocês não me deram roupa, eu era estrangeiro, não me visitaram. Jesus anuncia isso, aí Jesus vai dizer assim: olha, naquele dia vão perguntar: Senhor, quando que o Senhor esteve nu, estrangeiro, com fome, sede, e a gente não te apoiou? Jesus disse: toda vez que vocês fizerem um dos meus pequeninos, vocês fazem a mim. Ou seja, nas palavras de Jesus, talvez uma pessoa totalmente desamparada, uma pessoa faminta, uma pessoa desarrumada, uma pessoa que se apresenta diante de nós, pode ser, em algum sentido, o próprio Jesus diante de nós. O próprio Jesus. E às vezes a gente pode ser induzido a se encantar com uma aparência mais bela, mais pomposa, com olhos lindos, com cabelos voaçantes, com a postura estupenda, como o povo no passado se impressionou com Saul, quando foi apresentado como rei para eles. E o Saul era todo um bonitão, impressionante. Então nós não devemos ser levados pelas aparências. De repente o visual não vai ser interessante. Talvez você bate o olho, parece que não vem nada dali.
mas talvez ali pode ser a mão de Deus, a voz de Deus na sua vida. Talvez uma pessoa que vem dizer algo a você, algo que acontece no dia a dia que parece simples, um conselho de alguém assim que parece simples, talvez uma pessoa muito humilde, e a gente consideraria talvez um conselho de alguém aparentemente mais nobre, mas mesmo nessa abordagem, nessa circunstância simples, Jesus pode estar lá. Aleluia, aleluia. Na semana passada me abordaram aqui na igreja dizendo: pastor, eu estive numa ceia. Não foi a ceia como a gente teve aqui na igreja. Aliás, a pessoa participou da ceia aqui, mas esteve depois num outro momento, com outras pessoas da igreja. Não tinha aquela mesa bonita, não tinha aquela decoração. Eu acho linda aquela decoração, todos nós gostamos e é ótimo. Não foi nesse ambiente confortável, com essas belas poltronas. A igreja estava bem cheia, né, no dia da ceia, não tinha muita gente, era um ambiente modesto, poucas pessoas, era um ambiente familiar, não tinha decoração, não tinha banda cantando, mas a pessoa me disse: pastor, eu senti a presença de Deus naquela simplicidade, naquele momento, aleluia. Eu experimentei Deus lá, e eu senti que essa pessoa disse: olha, eu quero mais disso. Quero mais disso. Então Jesus, ele pode se revelar a nós de maneiras diversas, diferentes, e até mesmo em circunstâncias muito simples, muito modestas. Então nós não podemos tentar reconhecer Jesus pelas aparências, porque elas podem nos enganar. Em segundo lugar, eu aprendo dessas três hipóteses também que as circunstâncias não podem me impedir de reconhecer Jesus. Se as circunstâncias, o ambiente, estava escuro, foi um fator que impediu de que alguns deles reconhecessem Jesus, eu aprendo que as circunstâncias não podem me impedir de ver Jesus agindo na minha vida. Às vezes a gente vem para a igreja, por exemplo, e vem revoltado com alguma coisa que aconteceu em casa. Talvez a gente vem triste porque perdeu alguma coisa, ou vem preocupado porque tem um problema sério. E nessas circunstâncias, muitas vezes nesse estado de espírito, a gente não consegue enxergar a beleza e a grandeza de Deus, porque ficamos preocupados com as circunstâncias que estamos vivendo, porque isso tira o nosso foco, porque isso impede a gente de enxergar algo que Deus está realizando. As circunstâncias podem afetar, mas não devem afetar o meu estado de espírito. Talvez sonolento, cansado, ou o clima está muito frio, está muito calor, e aí eu me sinto todo incomodado. As circunstâncias não podem afetar, como por exemplo o desempenho de alguém. Ah, pastor, aquele dia o grupo não cantou tão bonito, faltou alguma coisa, e aí a gente não adora, não se encontra com o Senhor, porque a circunstância trouxe algum tipo de problema. Ou talvez a presença de alguém incomoda. Puxa, aquele dia fulano foi lá, eu me senti tão incomodado com a presença dele ou dela, e aí eu não consegui me concentrar, eu não consegui orar, não consegui cantar, não consegui adorar. As circunstâncias não podem nos impedir de ver o agir de Jesus na nossa vida. Que toda a situação, por mais grave e severa que seja minimizada diante da presença do Rei da Glória, do Senhor Todo-Poderoso, do Dono do mundo, do Cordeiro exaltado. Aleluia, aleluia. Que nenhuma tristeza, que nenhuma inquietação da alma, que nenhuma angústia, que nenhum dissabor da vida te impeça de reconhecer Jesus trabalhando. E se tiver briga, se tiver gritaria, se tiver problema, se tiver preocupação, se tiver dor, se tiver enfermidade, elas estarão aí, mas ainda assim é possível ver o Rei da Glória. Eu acho maravilhoso, por exemplo, o testemunho de um discípulo de Jesus, o Estevão. O Estevão estava pregando o evangelho e começaram a hostilizá-lo por isso. Em um determinado momento, o Estevão ele enxerga o Senhor
em pé, Jesus em pé à direita do trono de Deus. O Estevão vê Jesus no meio do ódio. Ele estava cercado de gente cheia de ódio, gente querendo acabar com a raça dele, gente querendo matá-lo, gente querendo o fim dele. E no meio do ódio, Estevão enxerga Jesus, aleluia. Cercado de maldade, Estevão enxerga Jesus. Não deixe que a maldade, o ódio, a insensatez, a hostilidade te impeça de ver a glória de Deus. No meio da dor você pode ver a glória de Deus. No meio do sofrimento você pode ver a glória de Deus. No meio do aborrecimento você pode ver a mão de Deus. Aleluia. Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha. E no meio do fogo, aleluia, estava lá um anjo, um ser celestial caminhando com eles. Na cova dos leões foi lançado Daniel. E na cova dos leões ele teve a companhia de Deus que fechou a boca dos leões. Talvez você vai estar cercado de gente ruim, de problema, de intriga, de dor, de um monte de coisa difícil. Mas que nada disso ofusque a glória de Jesus, a glória de Jesus. Ainda que você esteja vendo ao seu redor gente com pedra na mão, rangendo os dentes, para querer te derrubar, você ainda assim pode ver a glória de Jesus. Vai ver a glória de Jesus. A terceira hipótese, eles não esperavam por isso. É possível que eles não identificaram porque não estavam esperando. E para essa eu aprendo que eu devo sempre viver na expectativa de encontrar Jesus. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer hora. Viva na expectativa de encontrar Jesus. Viva nessa certeza. Às vezes a gente acha que só vai encontrar Jesus no dia do culto, na hora do culto. Ora, Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3, eu estou no meio deles. É fato, quando a gente está aqui em nome de Jesus, nós nos encontramos com o Senhor. Mas de repente lá no teu quarto, sozinho, fechado, talvez no escuro, chorando, Jesus está do teu lado. Talvez lá no trabalho, crise, conflito, gente te perseguindo, dificuldade de resolver problemas. Você sai de um canto, entra do banheiro, vai orar, às vezes até chora dentro do banheiro, sozinho. Mas Jesus está lá com você. Você pode encontrar Jesus lá. Não precisa esperar chegar o culto no fim de semana. O Senhor disse: eu estou convosco todos os dias, todos os dias. E está com a gente todo dia. Viva na expectativa de encontrar Jesus. A maioria das vezes que o Senhor falou comigo, e falou comigo usando alguma pessoa, usando alguém na forma de uma profecia, por exemplo, foi no momento que eu não esperava. Hoje mesmo, recebi uma mensagem de áudio. Jesus falou comigo, não estava esperando. Jesus falou. Então, a gente tem que vir nessa expectativa. O dia que eu fui batizado no Espírito Santo, eu não esperava. Não esperava. Fui num culto em Maringá, 1º de junho de 1996. Era uma programação regional. E aí o pastor pregou, o pastor Estível Ramos. E num determinado momento do culto, eu senti como se algo tivesse passado por trás de mim, um vento, alguma coisa assim. Aquilo me encheu e eu pensei assim: acho que é hoje. E aí eu fui lá na frente orar. Em determinado momento não saía mais glória a Deus, aleluia. Eu tinha recebido uma graça do Senhor naquele dia. Eu não fui pensando nisso, não estava na minha agenda, mas estava na agenda de Deus. Estava na agenda de Deus. Viva na expectativa de encontrar Jesus, porque você marca as coisas, você coloca e planeja coisas, mas às vezes Jesus, te surpreende, faz coisas que você não esperava, aconteceu, porque está na agenda de Deus, no propósito de Deus, na soberania dele. Agora, apesar de talvez eles não estarem esperando,
não terem essa expectativa, apesar de que talvez os discípulos eles pudessem ter dificuldade pelas circunstâncias, ou talvez porque um momento era difícil de enxergar Jesus. Apesar disso tudo, eles reconheceram. Eles não reconheceram Jesus num primeiro momento, mas depois reconheceram. E isso é interessante. No primeiro momento, não, mas logo depois sim. Vamos ver isso aí melhor. João 20, versículo 13. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela disse: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que você está chorando? A quem você está procurando? E ela, pensando que ele era o Nelson, um jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se-lhe, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Aleluia, aleluia. A Maria reconheceu Jesus, sabe quando? Quando Jesus a chamou pelo nome. Quando ela olhou para Jesus e não viu que era Jesus. E quando Jesus disse Maria, ela disse: mestre, é o Senhor, aleluia. Quando Jesus a chamou pelo nome. Por quê? Porque Maria tinha um relacionamento pessoal com o Senhor. Porque ela tinha um relacionamento pessoal, então era mais do que aparência. Quando ela ouviu o nome da voz de Jesus, o nome dela sendo mencionado pela voz de Jesus, ela reconheceu: é Jesus. Aleluia, aleluia. Em Lucas 24, estão 2 discípulos a caminho de Emaús. E ali eles estão andando e Jesus se encontra com eles e começa a caminhar com eles. E aí Jesus pergunta: o que vocês estão falando? Falou: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses dias? A respeito de Jesus, o Nazareno, tal. Jesus vai conversando com eles. E os discípulos não se dão conta que é Jesus conversando com eles. Então vai chegando, eles vão entrando para a cidade e Jesus faz como quem vai adiante. Eles dizem: opa, fica porque já está tarde. Daí que saiu aquele hino, né? Aquele corinho: fica, Senhor, já se faz tarde. Então eles disseram: fica. Aí constrangeram Jesus e Jesus foi para casa com eles. E aconteceu, versículo 30 do capítulo 24 de Lucas: aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Eles não perceberam que era Jesus. E aí quando eles entram dentro de casa, Jesus parte o pão, abençoa o pão e dá para eles comer, os olhos se abrem e eles percebem: é Jesus. Olha que interessante isso aqui. Eles já tinham visto Jesus fazer isso. Eles já tinham visto Jesus partir o pão e dar graças, aleluia. Parece que aqueles discípulos já conheciam o jeito de Jesus. Eles já conheciam o costume de Jesus. Talvez não identificaram naquele momento pela voz, mas a hora que viram Jesus partindo o pão e disseram: a gente sabe quem é que faz assim. A gente já viu isso, é Jesus, é Ele, aleluia, glória a Deus. João capítulo 21, nós temos um terceiro episódio. Versículo 6. Estão os discípulos pescando, depois da ressurreição, ao clarear da madrugada, Jesus está na praia, todos os discípulos estavam ali, não reconheceram que era ele, diz o versículo 4. Jesus perguntou: filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Eles disseram: não. Então Jesus disse: lancem a rede à direita do barco e vocês vão achar. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede de tão grande a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, esse discípulo a quem Jesus amava provavelmente era João, disse a Pedro:
é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se para o mar. Aleluia, aleluia. Eles estavam pescando, e Jesus chega, e aí, tem alguma coisa para comer? Eles disseram nada, não tinham pegado nada. Jesus disse: lança a rede à direita do barco, vocês vão encontrar. Eles fazem isso, a rede vem cheia de peixes. Isso também já tinha acontecido antes. Aquele episódio que Jesus falou: lança a rede e tal, e o Pedro falou: a gente passou a noite inteira aqui, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele lança a rede vem cheia de peixe, vem se rompendo de tanto peixe que tinha. E quando isso acontece de novo, eles reconhecem: é Jesus. Só Jesus faz milagres assim. E a gente já viu Jesus fazer milagres assim. Aleluia, aleluia. Eles já tinham visto milagres assim, e eles viram um outro milagre. Eles reconheceram: é Jesus que faz esse tipo de coisa. E por que reconheceram? Porque reconheceram Jesus, porque conheciam mais do que a fisionomia de Jesus, porque conheciam o jeito de andar do mestre, conheciam a sua voz, conheciam o seu modo de agir, conheciam o seu caráter, conheciam o seu interior. Eles não conheciam apenas a aparência externa de Jesus, eles conheciam o coração do seu mestre. Meus amados, eu aprendo que nesse episódio em que Jesus aparece aos discípulos, eles não o reconhecem por um momento, mas ao ouvir a voz, ao ouvir o nome, ao ver um milagre, ao ver um feito que Jesus já tinha realizado antes, Jesus está inaugurando um novo modo de se relacionar com os discípulos. Porque até então Jesus estava todo dia com eles. Eles podiam tocar em Jesus, eles podiam abraçar Jesus, podiam sentir os cheiros de Jesus, podiam ver Jesus em todo lugar, podiam ver a sombra de Jesus. Mas agora Jesus ressuscita e Jesus sabe que ele vai partir, ele volta para o Pai, ele volta para a glória. Jesus não estaria mais com os discípulos dia a dia como estavam antes. Ele está inaugurando uma nova maneira de relacionamento, um relacionamento mais profundo, mais íntimo. Jesus agora seria reconhecido nos detalhes, não mais pelo que se via, mas por um relacionamento de fé. Aleluia. E é por isso que a palavra ensina que nós andamos por fé e não por vista. E é por isso que quando Tomé recusa-se a reconhecer Jesus e diz: se eu não tocar nele na ferida, eu não acredito que é Jesus. Por isso que Jesus fala com Tomé e disse: porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Nós não vimos como eles viram, nós não apalpamos o verbo da vida como eles apalparam, mas nós somos felizes porque nós cremos. E Jesus dia a dia está conosco, se mostrando para nós, em detalhes pequenos da vida, em coisas miúdas, mas em coisas que a gente sabe, só Jesus faz esse tipo de coisa. Numa resposta, numa palavra, num abraço, num telefonema, num alô, num momento de oração, a gente vê Jesus, encontra força nele, encontra esperança nele, se põe de pé e caminha um pouco mais. Aleluia. Jesus nos chama para um novo tipo de relacionamento. Você não precisa ver, você não precisa tocar, mas pela fé você pode reconhecer a presença dele. Pela fé você pode saber que não está sozinho no quarto, naquele banheirinho lá do fundo. Pela fé você pode saber que não está sozinho naquele carro, não está sozinho naquele escritório, não está sozinho naquela cama, você não está sozinho naquela casa. Jesus está ali do teu lado. Ele prometeu, eu estou com você todos os dias até o fim. Aleluia, aleluia. Vamos orar então. Fique em pé comigo para orar. Que todos os dias nossos olhos se abram para reconhecer a presença dele. Quando você vê um milagre acontecendo, um feito, que você perceba: foi Jesus, é o mestre, é o mestre. Quando alguém te disser uma palavra, um conselho, que você reconheça: é o mestre que está falando comigo. Quando você lê a escritura,
Você recebeu uma dádiva. Lembre-se, é o Senhor que está comigo. Meu Jesus, obrigado por nos amar e se revelar a nós, obrigado. Nós te amamos demais, Jesus. Nós te amamos demais, Jesus. Te amamos demais, hein? A gente não pôde te tocar como aquela mulher. Não podemos reclinar a cabeça no teu peito como João fez. A gente não pôde ver o Senhor com nossos próprios olhos como eles viram, mas a gente ainda sabe que o Senhor está entre nós. Um novo jeito de estar conosco, mas o Senhor está mesmo, é verdade. Ah, Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo em nosso coração. O Senhor é bem-vindo na nossa vida. Nos ajude a Te reconhecermos. Que as aparências não nos impeçam de reconhecer a Tua graça. Que as circunstâncias não nos impeçam de reconhecer a Tua presença. Que as nossas frágeis expectativas não nos impeçam de reconhecer o Teu amor. Queremos Te enxergar em tudo, em todos os momentos, e perceber que ali o Senhor está, a Tua mão está ali. E é o momento que nós Te reconhecemos e percebemos a Tua voz, sejamos cheios da Tua vida, do Teu vigor, da Tua força. Nós amamos o Senhor demais e queremos andar com o Senhor para sempre. Amém. Amém.